Ele faz como quer. E eu estive orando pela madrugada por vocês, para que Deus guarde, proteja, prospere a vida de vocês, abençoe. E tenho orado, e eu tenho desejado, eu vou precisar de uma equipe que me assessore, eu tenho desejado anotar o nome de vocês num caderno e ter o contato. O Espírito Santo me incomoda isso, para de madrugada eu orar por vocês, individualmente ali, pelos nomes. Se alguém puder me ajudar nesse trabalho, que é muita atividade para mim, mas se tiver uma assessoria, alguém para me ajudar nesse trabalho, eu agradeço. É uma tarefa, é uma missão isso. O pastor não trabalha sozinho, tem que ter uma equipe. Amém? Oi. Muito obrigado. Então, o pastor Flávio aqui já está se dispondo a comprar o caderno e anotar. Então, você deseja, nós vamos precisar de alguém também para pedidos específicos de oração. Você vai fazer pedido específico, coloca e o pastor Pelas vai orar por você durante a semana. Porque eu quero ver vocês prosperando, vocês felizes, recebendo as bênçãos de Deus. Eu vou estar orando e ajudando você em oração, para você conquistar aquilo que deseja no seu coração. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, versículo 2, qual é o verbo que está aí? Levanta-te. Olha Deus falando com o profeta, olha Deus falando com você, levanta-te. Levanta-te. Agora é interessante que Deus disse, levanta-te, e o verbo que vem em seguida, e desce, não para qualquer lugar, mas para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3, desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas, diga comigo, mas o vaso que ele fazia de barro permaneceu firme. Se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro. E ainda tem uma palavra complementar, conforme bem lhe pareceu. Conforme bem lhe pareceu. Agora vocês vão entender uma outra coisinha. Eu vou remeter vocês para a segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7. É uma palavra que vai ajudar em entendimento. Eu falei segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 4:7. 4:7, no Novo Testamento, claro que depois do Evangelho de João, aí vem Atos, Romanos, Coríntios, são duas cartas, não, segunda. Diz no 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de ouro e de barro. Eu queria ver como é que vocês estão aí, prestando atenção. Diga comigo, temos, porém, este tesouro. Diga, tesouro em vasos de barro. Diga, eu sou vaso, mas o tesouro é de Deus. Glória a Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É forte. Temos, porém, esse tesouro. Quem é vaso de barro aqui? Podeis sentar. Então, o tema da nossa mensagem é vaso na mão do oleiro. Mas para eu falar isso,
eu preciso, meus irmãos, primeiramente falar dos elementos que estão presentes aqui neste texto. Quantas pessoas lá fora têm sido um vaso, porém um vaso de desonra. Um vaso que se quebrou e agora essa pessoa se sente um inútil na sociedade. Quantas pessoas lá fora estão depressivas porque elas se olham e dizem: eu não consigo ter sentido para a minha vida, não está encaixando as coisas, eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu fui formado. E acabo entrando por um caminho de desonra. Mas vocês que estão aqui são vasos de honra nas mãos do Senhor. Mas, antes de mais nada, é preciso entender quais são os componentes para se chegar à feitura ou à produção de um vaso de honra. Em primeiro lugar, é necessário entender que aqui aparece a figura do oleiro. Tudo começa com oleiro. Para que exista um vaso de barro, um vaso de honra, é necessário, antes de tudo, que o oleiro se manifeste. Eu estou falando aqui de Deus, daquele que se coloca como soberano. A vontade dele é soberana, é suprema, está acima de tudo e de todos, e ninguém pode se opor à vontade de Deus. E Deus tem uma vontade, tem um propósito para a vida de cada um de nós, quem crê nisso. Então declare: Deus tem um propósito para a minha vida. Alguém pode dizer: mas pastor, eu estou passando momentos difíceis, mas ainda assim Deus tem um propósito para a tua vida. Ah, pastor, porque você não sabe o que eu estou passando? O Espírito de Deus sabe. E Ele vai te refazer para a glória do seu nome. Então, em primeiro lugar, entender que esse oleiro, essa figura do oleiro que aparece aí, representa Deus na sua soberania. Aquele que tem poder de pegar algo sem valor ou de pouco valor e transformar em algo de muito valor. Você vê aqui que o segundo elemento que aparece nesse texto é o vaso. Mas o vaso, ele não está na natureza, na forma de vaso. Todo vaso de barro, antes de ser um vaso de barro, ele estava em um lugar, como matéria-prima bruta. E se você for atrás de barro, você não encontrará o barro nas montanhas. Você não encontrará o barro onde tem minas, as rochas. Não. O barro, geralmente, ele está em um lugar baixo. Ele está em charcos, em lugares alagados. Em lugares que tem lama. Não é? O barro, ele está lá. E é preciso que alguém vá extrair esse barro, porque ele está lá na forma bruta. E quando ele é retirado da natureza, irmãos, ele vem com um monte de sujeiras. Eu já vi o processo de limpeza do barro. Não é fácil, porque eu mesmo trabalhei em uma olaria por uma loucura da vida. Eu trabalhava em uma loja, eu era bem jovem, e eu tinha um amigo que trabalhava em uma olaria. E um dia ele chega comigo e disse: amigo, quanto você ganha aqui?
Eu, mais ou menos assim, eu disse 100 por semana. Ele disse, você precisa ganhar 200. Eu disse, como? Vai trabalhar comigo em uma olaria. E naquele ímpeto de jovem de querer ganhar mais, lá fui eu. Quando eu cheguei em casa, o papai olhou para mim e disse, o que aconteceu, filho? Alguém te espancou? Só não tinha barro nos meus olhos. Pai, aí eu expliquei, disse, você é louco, filho. Mas trabalhei lá, fiquei uns 6 meses, depois saí. E quando eu ia para a área onde era a limpeza do barro, tinha um cidadão lá que trabalhava fazendo a limpeza, ele pegava um vergalhão. Sabe o que é vergalhão? O Michel Penante está aqui, ele sabe, conhece bem, ele trabalha com isso. Essa semana, estivemos lá negociando a compra da nossa estrutura de metálica para o templo. Deus te abençoe, ele deu uma oferta aí que nos ajudou a comprar. Já adquirimos, agora vamos nos esforçar para pagar as parcelas. Então, para a semana, você já vai ver uma equipe trabalhando aqui, fazendo a estrutura metálica do templo aqui da catedral. E nós temos uma conta específica para aqueles que quiserem depositar dízimos e ofertas. Depois eu vou passar aqui, lá do Santander. Tem a campanha do Neemias, depois a gente fala sobre isso. Esse cidadão, ele pegava aqueles pedaços, assim, 50, 60 quilos de barro, colocava em uma mesa, uma estrutura bem rústica, pegava aquele vergalhão e ele assim batendo e fatiando o barro. Ia batendo e fatiando, aquelas fatias grandes, enormes. E um dia eu perguntei, por que o senhor faz isso? O senhor está batendo no barro. Meu filho, porque eu preciso remover daqui raízes de árvore, galinhos de pau, pedras e tudo quanto é resíduo que não seja barro. Curiosamente, mas por que não deixa? Por que perder esse tempo? Deixa a si mesmo, que na hora vai transformar isso em um vaso, nem vai aparecer, vai ficar escondido. Ele disse, não é bem assim. Mas por que que não é? Ele disse, porque se o barro que vai para a mão do oleiro tiver algum resíduo, alguma raizinha, algum fiapo de raiz, um pedaço de pau, uma pedra, alguma coisa estranha, vai sair o vaso, vai. Mas quando chegar lá no forno, a uma temperatura elevada, ele não vai resistir. Eu disse, eu quero ver isso. E um dia, curiosamente, ele então, sem avisar o oleiro, deixou lá um pedaço de barro que foi transformado em um vaso. E alguns resíduos estavam ali, escondidos. E foi para o forno junto com os outros. E em dado momento parecia uma bomba atômica. Pum! Explodiu. E eu fiquei olhando, é verdade. O vaso, quando tem algum resíduo que não presta, alguma pedra, alguma coisa assim, ele não resiste à temperatura. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Claro que tem. Se dentro de nós estiver essas sujeiras que ainda não foram limpas, que ainda não foram removidas, que você ainda não deixou o oleiro remover, não resistirá às pressões, às temperaturas da vida. Mas se você deixar o oleiro remover tudo isso, pode vir a pressão que vier, você vai resistir, e em nome de Jesus, você vai vencer. O barro precisa ser limpo de toda impureza. Nós fomos feitos do barro, do pó da terra, irmãos. Já falei em outras oportunidades aqui que Deus é tão maravilhoso
que ele escolheu uma matéria-prima de pouco valor econômico. Eu nunca vi as pessoas brigando por barro. E Deus então escolhe uma matéria-prima de pouco ou quase nada em termos de valor econômico, para fazer o ser humano. Deus não nos fez de bronze. Imagine se nós fôssemos de bronze. Deus não nos fez de prata. Eu imagino que pessoas aí, se fossem de prata, iam ficar o dia todo passando lustre. Tem um produto que eu era garoto, eu usava para dar brilho nos raios da bicicleta, chamado Cal, uma coisa. Eles estão lembrando aqui. Então, alguns, e talvez as mulheres que têm mais capricho, passariam mais esse produto para dar um brilho mais especial e sairiam brilhando. Deus não nos fez de uma outra matéria-prima. Ele não nos fez de ouro, por exemplo. Imaginem Nabucodonosor, que fez aquela estátua de ouro ali, que representava ele, representava o orgulho dele lá no passado, no Império Babilônico. Ele não nos fez nada disso. Deus, na sua soberania, escolheu o barro para nos fazer. Mas Ele não parou aí. Ele nos deu também uma dimensão espiritual e uma dimensão de emoções, de psicológica e mental, uma capacidade extraordinária. E assim Deus nos fez. E voltando para o processo da feitura do vaso, que é outro elemento que está presente. O texto está nos dizendo que o oleiro pegou o barro e colocou em uma estrutura que tem rodanas. O oleiro, eu acho que todos já estiveram em uma olaria, não sei, aqui. Todos. A Lene disse que ainda não foi em uma olaria. Já, minha filha. Lá na Baixada do Pará, o oleiro, ele tem uma estrutura de uma rodana assim em cima, outra lá embaixo, ele vai rodando, girando aqui. Aqui em cima, na plataforma, na roda de cima de madeira, ele coloca o barro e vai girando, e com as mãos ele vai moldando o vaso. Pastor, o que significa essas rodanas no mundo espiritual? Significa que Deus está sempre uma dinâmica nos fazendo e nos recompondo. Ele não para. Deus não é estático. Deus está em movimento. E Deus não quer que ninguém fique parado. Olha, o texto diz assim, que ele chega com Jeremias e diz: vamos, levanta-te. Quer dizer, toma posição, te levanta. Se você quer ser um vaso na mão de Deus, te levanta. Não fique parado. E ele vai e leva e desce a casa do oleiro. A casa do oleiro fica embaixo. Deus está num trono celestial em cima. Se nós quisermos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, nós temos que nos humilhar. Não tem outro jeito. Porque Ele está em cima e nós estamos aqui embaixo. Uma matéria-prima de pouco valor. E chegar com Ele humildemente e dizer: Senhor, eu quero que Tu me refaças. Eu quero que Tu toques, me transforme em um vaso de honra. O texto nos diz que o vaso que ele fazia de barro se quebrou. O que significa isso, irmãos? Veja bem que não foi a mão do oleiro que se quebrou. Não foi a estrutura onde está colocado o barro que se quebrou também, não. Não foi a casa do oleiro que se quebrou. Quem se quebrou? O vaso. O vaso estava em processo de feitura.
significa dizer que esse vaso, ele estava ainda em processo de acabamento, ele estava sendo feito, e esse vaso significa a pessoa que estava passando por aquele processo de feitura espiritual, e de repente, se quebrou. Quando o vaso se quebra, irmãos, sabe o que o oleiro faz? Ele pega toda aquela massa, faz uma bola, bate novamente, para que ele possa refazer um vaso novo. É assim que é o processo. De repente alguém entrou aqui hoje e está dizendo no seu coração: pastor, eu estou me sentindo como um vaso quebrado. E a culpa não é do oleiro, a culpa é nossa, é minha e sua. Aquele oleiro estava fazendo, e o oleiro faz com toda habilidade, com todo carinho, ele vai modelando o vaso. Mas às vezes, esse vaso entra ali e de repente começa a resistir ao processo de feitura de Deus. É assim que acontece com a gente. Deus, ele está interessado em nos modelar, nos fazer um verdadeiro vaso. Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos resistindo a esse processo? Quantas vezes nós estamos, em vez de nos submetermos a esse processo, nós estamos resistindo? Eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele não invade a liberdade de ninguém. Ele respeita o nosso querer. Deus não é um assaltante. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele deseja fazer de cada um de nós um vaso de honra. Mas de repente nós podemos fazer certas escolhas na vida que vão fazer com que esse vaso se quebre. Quem não lembra daquele texto do filho pródigo? Ele chega ao pai e diz: pai, dá a minha parte da herança, a parte que me cabe. Você olhando para o texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, você não vai ver em nenhum momento o pai dizendo: mas por que você quer o dinheiro? Por que você quer a parte da herança? Não, ele entrega, toma, vai. E esse filho, supondo que a vida lá fora, a vida de aventura seria melhor, sai com aqueles bens, com aquele dinheiro, a se aventurar para um lugar distante. E o que acontece no final da história? Ele vai parar no fim de um lugar, ele vai parar em uma pocilga, em um lugar de criação de porcos. Esse filho que era honrado dentro da casa do pai, agora perde a honra. E vai trabalhar com os porcos, que para os judeus era o pior lugar que se poderia trabalhar. É lugar de desonra. E lá ele fica como um vaso quebrado. Como um vaso que não tem valor, inútil. Mas a Bíblia diz que de repente, ele caindo em si, começou a pensar: na casa do meu pai, eu era bem tratado. Na casa do meu pai eu tinha tudo que eu queria. Na casa do meu pai eu tinha amor, eu tinha afeto, eu tinha proteção. Na casa do meu pai eu tinha pão. Na casa do meu pai eu era tratado com dignidade. Mas aqui onde eu sou tratado como se eu fosse um animal. Até a comida que eles me dão é comida para porcos. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o mundo oferece lá fora é porcaria.
O verdadeiro alimento para a nossa vida espiritual está aqui na casa de Deus. Aqui você encontra alimento para a sua vida espiritual, você encontra nutrientes que vão fortalecer a tua vida e te ajudar você a vencer a cada desafio da vida. Só que ele não ficou aí. Tem aquelas pessoas que às vezes estão passando problemas difíceis, estão com vasos quebrados. E elas acabam desistindo e continuam aí nas calçadas da vida. Ele não ficou nessa fase. Ele, caindo em si, levantou-se e disse: eu vou para a casa do meu pai, porque se ao menos eu for tratado como um dos seus trabalhadores, eu estarei melhor do que estou aqui. E ele foi. E qual foi o resultado? Ao longe, quando o pai o avistou, abriu os braços, foi em direção a ele. Quando ele veio de lá, o pai o abraçou e o beijou. Quando a gente toma atitude e não aceita mais ser esse vaso quebrado, e você vai em direção a Deus, Ele tem o prazer de ir em direção a você e te abraçar e dizer: meu filho, vem cá, eu quero te refazer. Toda a vontade de Deus é dirigida para refazer esse vaso que foi quebrado. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, irmãos, ele perdeu primeiro, os filhos e as filhas morreram num só dia, tudo. Isso é muito bom para a gente refletir, porque às vezes nós perdemos patrimônio, perdemos alguma coisa, e aí a gente acha que a nossa situação é a pior. Mas compare com a de Jó. Todos os filhos e todas as filhas morreram num só dia. E se não bastasse, no mesmo dia, todo o gado dele morreu. Todas as ovelhas, todos os camelos, todos os cavalos, todas as vacas, e toda a plantação dele pegou fogo, toda a vinha, todas as árvores de azeitonas, todo o trigo dele pegou fogo, acabou. E ele fica sem nada, e chega uma notícia ruim atrás da outra. Sabe aquele dia que você diz: esse é o dia mau, hoje eu não vou suportar. E aí vem outra bomba, outra notícia bomba, outra notícia bomba. A mulher dele olha para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus. E ele disse: nunca eu vou fazer isso. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e adorou, dizendo: nu eu vim e nu voltarei. Ele passa um período da vida dele, irmãos, com chagas, com coceiras, com úlceras, se coçando. E se você for olhar o texto lá de Jó, diz que ele pegava um caco de telha, um caco de alguma coisa, de uma cerâmica, de um vaso. Ele pegava esse caco e usava como instrumento para passar coceira. Eu tenho um cunhado que não entende muito das coisas espirituais. Um dia eu falando isso para ele, ele disse: ah, pastor, isso é piralelê, só passa quando morrer. Eu disse: não, filho. Ele é assim, não é. Sabe o que representava? Um dia o Espírito Santo me falou, esse caco de vaso significava dizer que esse pedacinho, esse cacozinho de vaso, representava o próprio Jó, que estava quebrado, parecia destruído, parecia que não teria mais oportunidade nenhuma para ele. Ele era representado por esse cacozinho de nada. Os amigos dele chegavam com ele e diziam: olha, tu pecaste, tu erraste, para ti não tem mais nada, acabou, tu estás destruído. Mas quando você chega no capítulo 42 de Jó, você vai ver Deus restituindo tudo aquilo que ele perdeu. E mais, Deus refez completamente aquele vaso, daquele caco, que não valia nada, que parecia inútil.
Eu quero te dizer que Deus tem poder para pegar as coisas insignificantes, as coisas que parecem inúteis, e transformar em algo precioso, e colocar dentro desse vaso precioso o seu tesouro, para que a glória não seja tua, mas dele. Se você olha o capítulo 42 de Jó, que é o último capítulo, você vai ver que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Deus tem poder para dar em dobro o que você perdeu. Se você crer e se submeter a Ele, Ele vai restituir. Diga restituir. Diga eu profetizo, no nome de Jesus, a restituição daquilo que eu perdi, para que a glória seja de Deus. Diga, o homem está dizendo que não, as pessoas estão dizendo que não pode, mas o meu Deus é o Deus que tem poder para restituir. Eu imagino Jó sendo restituído, recomposto, e ele chega agora no capítulo 42, verso 5, versículo 5. Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos espirituais de Jó foram abertos. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Então somente aguarde, se mantenha firme. Não se importe com as circunstâncias. Não se importe com as críticas que estão fazendo. Não se importe com as adversidades. O vaso aqui se quebrou. Alguém olhando dizia, esse vaso, isso aí não presta mais para nada, joga no lixo. O oleiro não jogou. Deus não jogou você no lixo. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para te refazer. Ainda que para a sociedade você pareça algo imprestável, algo que não serve mais para nada. Eu lembro de um depoimento de um jovem. Ele era considerado o pior caso na época lá em Santana. Ele era considerado e conhecido como o terror, pastor Fernandão. De tão perigoso que ele era para aquela sociedade. Aí faz uns 20 anos isso. Quando ele aparecia lá na praça de Santana, dizia, lá vem o terror. Era o pior caso. Já tinha sido preso várias vezes. Ele ficou tão comprometido lá em Santana, tão perigoso, que ele resolveu migrar para Macapá. E um dia, ele passando em frente a uma igreja, ele ouviu uma pregação da palavra de Deus. Ele parou, ficou escutando, e naquela hora que ele começa a escutar, o Espírito Santo começa a trabalhar nele, começa a convencê-lo do pecado. Ao final da pregação, ele vai e entrega a vida para Cristo. E não para aí, ele começa a ir para a igreja, e começa a se interessar, começa a estudar a Bíblia. E passado um tempo, mais ou menos 2 anos, ele decide retornar a Santana, para tentar ver se conseguia encontrar os velhos amigos e pregar o Evangelho. Quando ele chega lá, ainda estavam alguns lá na praça, quando olharam e disseram, meu Deus, terror! Nós pensávamos que você tinha morrido. Ele disse, o terror morreu, porque agora vive o Ezequiel de Cristo. No testemunho dele, ele disse, uma árvore pode se quebrar e ficar só o tronco, mas desse tronco pode nascer um broto novo, porque Deus tem poder para dar vida para esse tronco, assim como Deus tem poder para pegar o vaso que está quebrado. Eu não sei qual foi a área da sua vida que se quebrou, se foi de repente a área emocional, psicológica, de repente você está arrasado, depressivo, porque há uma afronta contra você. De repente você está angustiado, você não sabe nem porquê.
E você diz: eu estou quebrado na minha perspectiva emocional, na minha vida psicológica. De repente você quebrou na área mental. Você era uma pessoa que era super produtiva, criativa, pensava, tinha projetos, mas agora tudo está afetado na sua mente. De repente, você é aquele vaso que se quebrou na área financeira. E diz agora para a sociedade que está lá fora: eu não tenho valor porque eu estou quebrado. Minhas finanças se foram. Eu visitei essa semana, agora durante o meio da semana, uma pessoa que se encontra nessa situação. Ele era um empresário bastante bem sucedido na área de eventos gigantes, os grandes eventos daqui de Macapá, era ele que cobria com sua estrutura, tinha carreta e tal. Mas agora ele está na condição de um vaso quebrado. E na visita que nós fizemos, eu, pastor Aleia, eu olhei para ele, o Espírito Santo disse: Deus manda te dizer que Ele quer te dar uma nova oportunidade. Deus manda te dizer que Ele quer te refazer e te colocar em lugar de posição elevada. Mas se você se submeter a Ele, e Ele disse: eu creio, e eu já estou nesse processo. Quem crer que Deus pode tirar essa pessoa do nada, da posição lá de baixo, refazê-lo com seu poder e colocar em posição de honra? Quem crê que Deus pode colocar você nessa posição? Diga: eu profetizo que o tempo novo está vindo, o vaso novo está vindo. Não importa qual foi a área que você quebrou, se você desejar, quiser e buscar, Deus vai refazer, porque Ele tem esse poder de refazer, de reconstituir, de fazer com que você venha a ser o vaso de honra. Alguém está dizendo, mas que você não serve mais. Deus está dizendo: eu tenho poder para refazer. Deus está falando contigo. Querido, você vê o lugar de onde o barro é tirado, lá de baixo. O barro passa pela mão do oleiro na casa do oleiro, que fica embaixo. Mas depois que o vaso está pronto, aonde é que esse vaso é colocado? Em lugar de honra. A pastora Léa gosta de comprar muitos vasos. Ela já está ali olhando para mim. Nós morávamos um tempo em um residencial. E um dia eu estava lá na frente da casa. Aí de repente, pastor Alisson, chegou um caminhão, umas estruturas assim, tal, de madeira. E eu disse: o que é isso, moço? São os vasos vietnamitas. Eu disse: mas eu não encomendei, eu não comprei isso deve ser do vizinho, está errado. Ele disse: não, aqui que mora a pastora Rosileia dos Santos de Oliveira Pelais. Eu disse: é. E eu disse: o que é que tem? Foi ela que comprou. Eu digo: eu só espero que não tenha usado o meu... Ele disse: pois foi, aqui está, aqui quem pagou é você. E chegaram, eram 3 assim grandão, dessa altura, 1 metro, com barro feito lá do Vietnã, pastor. Eu não sabia que eles eram especialistas em fazer vasos, e que o barro deles é um barro especial, que melhor liga, uma coisa assim. E eu fiquei olhando, e ele colocou lá. Aí, passados uns dias, irmão, sabe aquelas tempestades que dá aqui na nossa região? E deu um vento forte, e lá se foi um dos vasos. Já havia uma planta lá e quebrou-se. Eu disse: Senhor, eu não sou oleiro e eu não tenho como refazer. Só o Senhor. E não prestou mais para nada, porque só Deus tem poder para refazer vasos. E o texto nos diz, lá em Coríntios: temos
temos, porém, este tesouro, diga tesouro, em vasos de barro. Irmãos, o que Deus está colocando dentro de você é tesouro. Diga tesouro, tesouros espirituais. Não deixe que o inimigo venha roubar o que você está recebendo de Deus. Tome posse, segure, levante a mão e diga: eu tomo posse, eu seguro, eu agarro o que Deus está colocando na minha vida, para a honra e a glória do seu nome. Receba em nome de Jesus. São tesouros espirituais que você talvez não tenha ideia de quanto vale. Aquele filho pródigo só veio dar valor depois que ele perdeu. Não deixe o inimigo roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não é só no plano físico. Doutor Vinícius um dia desse estava conversando comigo e disse: agora, um dia que eu entendi que não é só coisas do plano físico. O inimigo está interessado também em roubar coisas espirituais que nós temos. Tem pessoas aqui que têm dom do discernimento, que quando olha numa coisa consegue de plano discernir se é verdade ou se é mentira, se é o certo ou o errado, se aquilo é verdade ou aparência. Receba dom do discernimento em nome de Jesus. Dom do discernimento para você não ser enganado por nada. Nada nos teus negócios, ninguém vai te enganar, porque o Espírito Santo vai mostrar para ti: isso é mentira, isso é falso, isso é engano, isso é engodo. Em nome de Jesus, receba olhos espirituais agora. Dom de cura é um tesouro. Deus quer usar você com dom de cura. Comece a experimentar, comece a dizer: Senhor, me usa no dom de cura. Você vai tocar em uma pessoa e ela será curada para a honra e glória do nome do Senhor. Dons espirituais, capacidades extraordinárias. Uma vez um jovem pediu para eu orar por ele, porque ele dizia: pastor, eu antes tinha muita criatividade para fazer projetos e parece que a minha mente agora está bloqueada. Eu disse: Deus desbloqueia também a mente. Deus tem a capacidade, o poder de desbloquear e fazer você novamente a ter novos projetos, novos sonhos, criatividade em ação. Ele trabalhava na área de projetos tecnológicos. E eu disse: Pai, em nome de Jesus, desbloqueia. Recebe novamente a criatividade como um dom, como um talento. E ele foi desbloqueado. Voltou a produzir. Levante a mão. Eu vou orar para Deus desbloquear a tua mente. Aqueles que querem passar em concurso, aqueles que querem na vida profissional aumentar o potencial, em nome de Jesus Cristo, seja derramado sobre a tua vida agora. Talentos especiais, seja removido o obstáculo, em nome de Jesus, seja destravado no raciocínio, na tua mente, comece a funcionar com mais intensidade agora, em nome de Jesus Cristo. Receba. O vaso se quebrou. Assim pode acontecer com a gente. De repente, por um vacilo, de repente, por uma decisão errada, o vaso pode se quebrar. O vaso é muito sensível. O vaso se quebra. Mas eu quero dizer que o oleiro nunca se quebra. Deus nunca se quebra. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Ele nunca se quebra. Você pode estar fraco, se quebrando, já que se quebrou, Ele tem poder para segurar na tua mão e dizer: vem cá, meu filho, eu vou te levantar e te refazer, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, nenhum vaso de honra é colocado em lugar escondido. Depois que o vaso está pronto, saiu do forno, aí ele vai passar por um processo de aperfeiçoamento.
Sabe o verniz? Já viram o verniz? Então o oleiro pega aquele vaso que saiu do forno, deixa esfriar, e depois que esfriou, ele vai pegar um pincel e vai passar em um produto, verniz. Vem cá, vaso. Esse vaso aqui é grande. E o oleiro já está pronto, acabou de sair do forno, passou pela pressão do calor. E é isso que Deus quer de você. Mantenha-se firme. Vem a pressão, o inimigo vem, vai usar querer pessoas para querer te esfriar, para querer te destruir. Mantenha-se firme que você vai vencer. É só um período, essa pressão que você está passando é só um tempo. Você vai sair aprovado de dentro do forno de Deus. Saiu, agora está aqui o vaso. Diga vaso. Mais forte, diga vaso. Olha esse vaso bonitão aí. Cadê a esposa? Ficou em casa com o bebê. Se ela tivesse aqui, ela ia dizer: é verdade, pastor, o Senhor me deu um vaso grande. Ela está assistindo. Quem está em casa aí também assistindo, nosso abraço. E aí o oleiro pega e passa o verniz, vai dar o brilho, o toque final. Muitos daqui estão recebendo esse toque final hoje. Alguém vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: o oleiro, Deus passou o verniz. E passe, vape. E agora olha o vaso como está brilhando. Pode sentar, vaso. Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz, tem uma coisa que diz interessante: o coração alegre, diga coração alegre, amorfoseia o rosto, a face. Muitos vão chegar no seu local de trabalho e alguém vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu? Que a tua face está brilhando mais do que nunca. E você vai dizer que a alegria que Deus colocou dentro de você, neste culto, fez com que a tua face brilhasse. Você veio a ter um sorriso que não tinha antes. Porque Deus colocou um tesouro que você não compra em farmácia. Esse tesouro chama-se Espírito Santo de Deus. Diga assim: vem Espírito, vem e habita em mim, me refaz, me recompõe, me renova, em nome de Jesus. Receba agora a alegria do Espírito de Deus. O coração alegre amorfoseia o rosto. Agora um coração triste, irmãos. Você já viu uma pessoa de coração triste? Você não enxerga o interior dela, mas você olha para a face. E olhando para a face, você diz: essa pessoa está triste. Já aconteceu alguma vez de você discernir assim? Sim. Eu já discerni até a pastora Lélia uma vez. Eu disse: filho, o que aconteceu? Aí ela disse: a minha pressão já subiu e eu acho que eu já vou partir. E eu disse: não vai, em nome de Jesus, ainda tem muita vida, muita água para rolar debaixo dessa ponte, como dizia o pastor Neri. Queridos, essa preciosidade, a alegria que vem do Espírito Santo é algo maravilhoso. A pessoa pode envelhecer por tristeza, por angústia, depressão. Quantas pessoas jovens. Um dia desse um rapaz, eu olhei para ele e disse: filho, você está envelhecendo. Eu disse: não pastor, eu tenho apenas 21 anos. Eu disse: mas você já está com cara de velho, parece que tem 80. E ele disse: misericórdia. Eu disse: porque você está com tristeza, mas aquele outro ali, quanto tem? Aí ele disse: 40, pastor. Olha, parece que esse tem 20. Porque o coração está alegre. É toda a diferença. Diga: Senhor, eu quero ter um coração alegre. Eu quero ter um sorriso na face.
Diga, mas um sorriso que brota de dentro para fora. Eu quero que isso seja produzido pelo teu Espírito. Deus tem o prazer de colocar tesouros dentro de nós. Tesouros são coisas, são tesouros inestimáveis, são tesouros que não tem preço, não é em dólar, não é em euro, não é em moeda humana, são tesouros espirituais, coisas valiosíssimas, coisas vindas do céu para a sua vida. O vaso de honra se coloca em lugar de honra. No mundo físico, quando você pega um vaso bonito, o que você vai colocar dentro do vaso? O vaso material. Tem um vaso aqui, não tem nenhum por aqui físico. O que a gente coloca no vaso? Lene. Você coloca dentro desse vaso coisas que não prestam? O que se coloca, gente? Flores. Plantas. Lá em casa tem um monte de plantas. Tem, eu gosto de plantas e a pastora Léa compra, vai colocando e eu vou molhando. Ela só diz assim, vai molhar. Mas por que eu tenho que molhar? Porque fui eu que comprei e tal, e a tua tarefa é molhar. E eu vou molhar a planta. Mas ainda bem que eu estou dizendo, Senhor, manda chuva a mais, para me poupar de molhar por esses tempos. E Deus tem ouvido as orações, gente. O vaso, queridos, ele tem uma função estética extraordinária. No ambiente que você tem um vaso com flores, queridos, parece que dá um toque todo especial no ambiente, sim ou não? Pode ser a casa mais bonita, mas não tem um vaso, não tem uma flor, então parece que perde um pouco o brilho. Mas tem um vaso, aí você diz, oh, que coisa maravilhosa, torna até romântico. Se tem um casal ali dentro, parece que eles ficam mais vigorosos. Parece que a alegria fica mais contagiante, porque aquele vaso com aquela flor, com aquela planta, dá uma alegria no ambiente, humaniza o ambiente. Olha, tem gente já dizendo assim, pastor, não tinha tentado para isso, eu vou colocar um vaso na minha casa, na minha empresa. Lá no meu trabalho eu coloquei 2. Pastora Leia, eu olhei assim, vim lá em casa, peguei 2 assim, rapei e levei. Coloquei lá, tinha 2 plantinhas, aquela que resiste mais, uns cactozinhos e tal. Um dia a pastora Leia foi lá no meu ambiente de trabalho. Parece que esse vaso está parecido com aquele lá de casa. Eu disse, não, me diga, filha, que os seus olhos foram abertos. E eram os vasos dela. Coloque um vaso com uma flor, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Para concluir, nós somos desafiados a sermos submetidos à mão do oleiro. Mas não resista quando ele estiver te tocando. Você vai dizer, eu permito, Senhor, que tu me toques e me refaça, porque eu quero ser um vaso novo. Diga, eu quero ser um vaso novo na mão do oleiro. Diga, Senhor, tu és o oleiro, tu és soberano, e eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida. Diga, Senhor, cumpre os teus propósitos na minha vida, para a glória do teu nome. Tem um louvorzinho que a gente canta assim, eu quero ser um vaso novo. Tem alguém que sabe cantar um pouco, só um pedacinho? Eu quero ser, dá um ré maior lá. Isso, cante com a alma, cante com o coração, que essa semana vai ser diferente para você. Você vai passar a ser um vaso novo a partir de hoje. Isso, deixa que a mão do oleiro te toque, deixa que a mão do oleiro te refaça. Cante de olhos fechados agora, começa a olhar por dentro. Isso, como se fosse uma oração. Cante como se fosse uma oração.